O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa e dirigiu-se apressadamente a uma cidade de Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto de teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e desviou os ricos de mãos vazias. Socorreu a Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. Palavra da salvação. Assim, queridos irmãos, hoje celebramos a grande festa da Assunção de Nossa Senhora aos céus, em corpo e alma. Era o ano 1950, quando o Papa Pio XII proclamava em um documento oficial da Igreja, que se chamava Munificentissimus Deus, este dogma, esta verdade sobre a vida de Maria. Dizia o Papa Pio XII: terminado o curso de sua vida terrena, o curso da vida terrena de Maria, foi assunta em corpo e alma à glória celestial. Então, nós acreditamos e cultivamos sempre, desde os primeiros tempos da Igreja, uma devoção e um amor especial para Maria. Ya desde los Actos dos Apóstolos, cuando los apóstolos se reúnen para orar después de la subida de Jesús ao céu, ¿quién está no meio deles? ¿Quién está animando essa oração? Maria. Maria está pedindo, junto com os apóstolos, a vinda do Espírito Santo em Pentecostes. E sempre os cristãos tivemos um grande amor e uma grande devoção para Maria. No século IV já se construiu o primeiro templo dedicado a Maria, que hoje é a Basílica de Nossa Santa Maria Maggiore, lá em Roma. E a partir daquele ano, por todo o mundo, milhares de igrejas e templos e santuários se levantaram para honrar o nome de Maria. Cada vez que empreendemos uma viagem, cada vez que comencemos uma construção, cada vez que casa uma família, que batizamos uma criança ou acompanhamos uma pessoa que está nas últimas horas de sua vida, o fazemos em nome de Maria, o encomendamos e consagramos a Maria. Maria tem sido sempre muito importante na tradição da Igreja Católica. Mas nós sabemos também que nem todos acreditam nisso. De fato, só a Igreja Católica venera, que não é a mesma coisa que adorar, venera Maria como nossa mãe, porque ela recebeu uma parte, uma função muito importante no plano da salvação e tem também uma especial capacidade de intercessão, de proteção. É um grande modelo para nós. Hoje eu gostaria de refletir com vocês e explicar por que para nós católicos a Santíssima Virgem é tão importante. Mas antes de fazer isso, eu quero explicar como estas certezas, estas verdades da fé, de nossa fé católica, chegam a consolidar-se. Para isso temos que entender como a Bíblia surgiu e como surgiu a tradição da Igreja. Sabemos que Jesus não deixou nada escrito.
Não? Como vocês sabem, ele não escreveu um livro, ele não formou uma escola como os filósofos gregos, ele não dictava seus ensinamentos a uns escribas, como faziam os romanos. Jesus simplesmente pregava, falava às multidões, que eram pessoas simples. A maioria delas nem sabia ler e escrever. Então, Jesus usava recursos, digamos, oratórios, para que as pessoas pudessem lembrar com facilidade os ensinamentos dele. Aí, por exemplo, em primeiro lugar, vemos que Jesus inventa um monte de parábolas. Essas parábolas contêm os ensinamentos de Jesus e são fáceis de lembrar. Também Jesus usava antíteses. Antíteses são essas frases que opõem ou que apresentam duas ideias opostas. Por exemplo, em Mateus diz Jesus: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Ou também aquela outra frase: quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida por mim, a salvará. Essas são antíteses que ajudam a lembrar as frases de Jesus. Também ele usava hipérboles, ou seja, exagerações. Por exemplo, quando ele dizia: mais fácil é que um camelo passar pelo fundo de uma agulha que de um rico entrar no reino dos céus. Não? Essas hipérboles estão destinadas a passar uma mensagem. Jesus não pretende que isso seja interpretado literalmente. E desde logo, todos os exemplos que Jesus nos deixava, cada coisa que Jesus fazia, cada milagre, cada maneira o jeito em que ele reagia às situações, era uma mensagem, era um ensinamento para nós. Então, Jesus deixou a sua mensagem desse jeito. De um jeito muito simples. Passarão muitos anos, inclusive décadas, até que os apóstolos começarão a colocar isso por escrito. Antes disso, a tradição era toda oral. Se passava de uma geração a outra, se formavam os novos cristãos apenas com ensinamentos de palavra. Será mais na segunda metade, mais para o final do século I, que os discípulos começam a escrever estes ensinamentos, porque a igreja vai crescendo e necessita de textos escritos. Então, aí surge o Novo Testamento. Mas não todo o que Jesus nos ensinou está no Novo Testamento. Não todo o que Jesus quer e nos transmitiu está na Bíblia. Então, o próprio João fala disto. O próprio João diz assim: Jesus operou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Ou seja, eles reconheciam que além de lo que estava escrito no livro, tinha outras coisas, e essas outras coisas passavam. Nós chamamos isso de tradição. Passavam na tradição da igreja. A igreja sempre acreditou, a igreja sempre praticou, a igreja sempre viveu esses ensinamentos. E, como digo, era também uma chave de interpretação para os textos que estavam escritos. Então, muitas das coisas que nós vamos falar de Maria são uma mistura entre fundamento bíblico e também a tradição da igreja invariável desde o século I. Então, vamos lá. São 7 motivos pelos quais Maria é muito especial para todos nós. O primeiro de todos é porque Maria é mãe de Deus. Né? Isto é a raiz de tudo. Todos os privilégios e todas as bênçãos que Maria recebirá de Deus vêm como consequência desta primeira verdade. Maria é mãe de Deus. O razoamento é muito simples. Maria é mãe de Jesus, Jesus é Deus, logo Maria é mãe de Deus. É assim que funciona. Alguém poderia dizer: Padre, mas Deus existe muito antes que Maria. Como Maria vai ser mãe de Deus? Então, aí nós temos que lembrar uma coisa que Jesus nos ensinou, que é o mistério da Santíssima Trindade. Nós acreditamos em um só Deus que é 3 pessoas ao mesmo tempo. A igreja nunca ensinou que Maria fosse mãe de Deus Pai, ou Maria fosse mãe do Espírito Santo. Não, Maria é mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade, de Jesus, enquanto ele
já existia de toda a eternidade, mas enquanto Ele se encarnou e começou e nasceu neste mundo. Porém, Jesus é verdadeiramente Deus e Maria é verdadeiramente a mãe de Jesus. Por lo tanto, ela é a mãe de Deus. Se você não acreditar que Maria é a mãe de Deus, só tem 3 possibilidades. A primeira, que Jesus não seja Deus, isso seria uma heresia. A segunda, que Jesus não fosse filho de Maria, coisa que vai contra todos os argumentos da Bíblia, contra tudo o que nos ensina a Bíblia. E em terceiro lugar, que a natureza divina de Jesus não esteja unida substancialmente com a natureza humana de Jesus. Ou seja, Jesus seria como uma espécie de homem que nasceu homem, aí se convirtió em Deus e depois morreu homem. Enfim, isto também é uma heresia. Tem quem afirmou e acreditou isso, mas foi rejeitado pela igreja. Eles acreditavam que Jesus era Deus e Jesus, ao mesmo tempo, era filho de Maria, porque Jesus é Deus verdadeiro e homem verdadeiro. Então, nós temos aqui a primeira verdade. Escutamos hoje esse encontro entre Maria e Isabel. Isabel cumprimenta Maria quando ela chega com estas palavras: de onde me provém isto de que venha a visitar-me a mãe do meu Senhor? Está vendo? A própria Isabel, lá na Bíblia, declara a Maria mãe de meu Senhor, ou seja, de Deus. Isso está, inclusive, na Bíblia. Muito bom. Em segundo lugar, Maria foi sempre virgem. Este é um segundo motivo por el qual nós temos um grande carinho por Nossa Senhora. Maria era uma mulher totalmente e sempre dedicada a Deus e recebeu dele este milagro e este privilégio de conservar sempre a sua virgindade. Quando o anjo Gabriel se apresenta a Maria e lhe anuncia que ele vai ser a mãe do Salvador, Maria faz a seguinte pergunta: como acontecerá isso? Como fará isso? Uma vez que não conheço varão. Esse verbo, eu não conheço varão, em grego é um verbo que transmite continuidade. Como assim? Por exemplo, Jesus fala: eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Esse conheço, eu conhecia as ovelhas antes, eu conheço as ovelhas agora, eu conheço as ovelhas e o que vão fazer, porque eu conheço elas. Ou seja, esse conheço é um verbo que transmite continuidade. Quando Maria diz: eu não conheço varão, e a gente sabe que ela está comprometida com José, então isso significa que ela não estava pensando consumar seu casamento com José. Vocês poderão pensar: isto é muito estranho, padre, na época ninguém fazia isso, não? Algum profeta no Antigo Testamento, mas a mulher sempre casava, efetivamente. Em tempo de Jesus, as mulheres não iam aos conventos, não existia a vida consagrada como nós la conhecemos na igreja. Mas Maria, que foi chamada por Deus, ela está inaugurando um novo estilo de vida, que é a vida consagrada. Ela sentiu esse chamado no seu coração e queria se dedicar por completo a Deus. Por isso, seguramente, seu pai arranjou esse casamento com José, que era um homem santo, um homem bom, que por um lado cuidaria a Maria, que precisava, mas por outro respeitaria essa decisão dela. Então, Maria foi sempre virgem. Aí alguns dizem assim, os protestantes sobretudo, não? Mas, padre, a Bíblia diz que que Jesus tinha irmãos. Quando, por exemplo, Jesus foi a Nazaré, nós lemos no Evangelho de Mateus que o povo estava muito impressionado e então diziam: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então eles chamam a este Tiago, a este José, a Simão e a Judas de irmãos de Jesus. Então, os protestantes argumentam que Maria tinha uma vida conjugal com José e que teve outros filhos depois de Jesus. Pois bem, isto é por desconhecimento da Bíblia e desconhecimento da cultura da época. Na verdade, irmãos era uma palavra em grego se diz adelphos, que significava não apenas irmãos de sangue, sino também irmãos chamavam
a los primos, aos parentes próximos, inclusive a todo aquele que cresceu na sua mesma casa. E que era muito frequente, várias famílias morando juntas na mesma casa. Isso era frequente em tempos de judeu. E todos aqueles que cresciam juntos eram chamados de irmãos. Inclusive nós ainda usamos irmão é todo aquele que pertence à minha nação. Mas tudo parece indicar que quando eles falam de Tiago e José, Simão e Judas como irmãos de Jesus, se refere a que eles são ou bem primos ou parentes próximos. Isto sabemos por dois motivos. O primeiro, a descrição que fazem Mateus e outros, e João e outros evangelistas ao pé da cruz. Vamos começar com João. Ele diz assim: próximo à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Magdalena. Está vendo? Então, estava Maria, a mãe de Jesus, diz João, e havia uma outra Maria, esposa de Cleofas. Cleofas, nós achamos, a tradição pensa que Cleofas era irmão de José, ou seja, era uma cunhada de Maria. E além disso estava Maria Magdalena. Mateus fala deste jeito: estavam ao pé da cruz Maria Magdalena, Maria, a mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então, olha, Mateus nos explica que essa Maria era a mãe de Tiago e José. Então, dois dos personagens que menciona o Evangelho de Mateus, de Jesus quando estava em Nazaré, Tiago e José, na verdade, são primos de Jesus. São filhos de Cleofas e Maria, a esposa de Cleofas. Agora, Simão e Judas, esses outros dois personagens, também chamados de irmãos de Jesus, não sabemos exatamente quem são. Alguns pensam que são filhos também de Cleofas, outros pensam que talvez são filhos de José, mas de um antigo casamento, que José teria sido casado, ele ficou viúvo, e aí então ele desposou com Maria, aceitou Maria como esposa para cuidar dela. Então, estes seriam filhos de José, mas não de Maria, Simão e Judas. Na verdade, não sabemos com certeza, mas o que sim sabemos é que não tem nenhuma relação direta de Simão e Judas com Maria, a mãe de Jesus. Por lo menos na Bíblia não aparece. Só fala essa passagem de que são irmãos. Mas por outro lado, aí está o segundo argumento. Quando Jesus estava crucificado, ele entregou sua mãe para o discípulo João. Ele disse assim, disse Jesus a seu discípulo, a João: eis aí a tua mãe. E então, João comenta no Evangelho que desde aquele dia, João recebeu a Maria na sua casa e cuidou dela. Por que Jesus encomenda sua mãe a João, se ela tivesse outros filhos que pudessem cuidar dela? Claramente não era necessário. Então, mais bem pensamos com muita segurança de que efetivamente Maria não teve outros filhos, porque ela teve uma vocação de entrega e consagração total a Deus. Isso não mudou com o passo do tempo. Um terceiro motivo pelo qual nós amamos muito a Maria, porque Maria foi concebida sem pecado e ela permaneceu toda a sua vida sem pecado. Isto também é uma grande glória de Maria. O demônio não colocou um só pé no coração de Maria em toda sua vida. Isto, por um lado, faz sentido teologicamente. Jesus é Deus, Ele é santo. Ele vai entrar no mundo por meio de Maria. Não podia, portanto, Maria contaminar Jesus com o pecado. Ela foi preservada, ela foi concebida sem pecado, precisamente para ser o canal, o meio pelo qual Deus Santo e infinito pudesse chegar a nós, a este mundo. Mas nós temos alguns indícios também na Bíblia. O anjo Gabriel, por exemplo, chama Maria de Ave Maria, cheia de graça. Para você estar cheio da graça de Deus, precisa estar vazio do pecado. Não é possível estar cheio da graça de Deus e, ao mesmo tempo, ter pecados. Então, Maria é só a cheia de graça. Mais ainda, quando Gabriel faz essa saudação a Maria, ele
o pronuncia como si fosse um título honorífico de Maria. Maria, cheia, Ave Maria, cheia de graça. Você é a cheia de graça. É como se nós disséssemos Pelé, o rei do futebol, ou Elvis Presley, o rei do rock and roll. Assim, Maria é a cheia de graça por excelência, porque ela tinha um coração completamente preservado de todo pecado. Portanto, se trata de um título e de uma realidade que o anjo conseguia enxergar no coração de Maria. Alguns argumentam que a própria Maria confessa que era pecadora. Quando ela encontra com Isabel, lo escutamos também no Evangelho, ela diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Se Maria chama a Deus meu Salvador, argumentam alguns, não quer isso dizer que ela foi salvada por Deus e, portanto, que ela está admitindo o seu pecado? A resposta é que não necessariamente. Deus pode ser salvador de dois jeitos. O primeiro, como é o nosso Salvador. Deus é o nosso Salvador, nós pecamos e Deus nos perdoa, nos salva do castigo do pecado. Mas Ele também pode ser Salvador no sentido de que não deixou a Maria cair no pecado. Ela salvou Maria de qualquer mancha de pecado, inclusive do pecado original. Por isso Maria fala, Ele é o meu Salvador. Então, isso, como digo, faz sentido de que Maria, e este é um dogma também na fé da igreja, foi concebida sem pecado, porque assim convenia a Jesus, que se encarnaria e se tornaria um ser humano através dela. Em quarto lugar, nós temos um grande amor a Maria, porque Maria foi assunta ao céu em corpo e alma, a festa que hoje celebramos. Pois bem, isto também era conveniente, digamos, se Maria não tinha pecado, então, e a morte é uma consequência do pecado, então, a morte e a corrupção do corpo, então Maria murió, efectivamente, igual como Jesus. Também Jesus não tinha pecado, mas ele murió na cruz. Maria também murió, mas depois de 3 dias, ela ressuscitou e foi assunta ao céu em corpo e alma. Quando João tem a visão, isto está na Bíblia, quando João tem a visão do céu, no capítulo 12, ela diz assim, no livro do Apocalipse: então, de pronto, vi uma mulher, diz ele, vestida de sol, com a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Um pouco mais na frente, João acrescenta que essa mulher deu à luz um filho destinado a reger todas as nações. Que mulher podia ser essa, senão Maria? Então, Maria, nós la contemplamos lá no reino dos céus como um grande privilégio que Deus lhe deu a Maria, por toda a participação dela na vida e na obra redentora de Cristo. Foi um prêmio, e mais ainda, na verdade, foi como um test drive, se você me permite, no plano de salvação de Deus. Todos nós vamos chegar um dia em corpo e alma ao reino dos céus. É isso que nós confessamos, não creio, quando dizemos, creio na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Repetimos no credo todos os domingos. Ou seja, a carne vai ressuscitar glorificada, não este corpo, vamos receber um corpo glorificado e estaremos não apenas na alma, também em corpo, juntos com Maria, com Jesus e com todos os santos no céu. Na verdade, este é o destino de toda a humanidade e Maria é uma espécie de anúncio, uma espécie de test drive, não? É uma espécie de primícia da criação nova que Deus está fazendo. E isso é um dom que Deus deu para ela, precisamente por sua colaboração no plano de salvação. Além disso, nós não temos vestígio do corpo de Maria. Não existe em todo o mundo, em toda a história da tradição da igreja, vestígios nem relíquias do corpo de Maria.
Vocês sabem que antigamente existia um grande frenesí por cuidar e promover as relíquias dos santos, dos mártires e de outros santos. Pois bem, não temos de Maria. Nunca. Em Jerusalém tem 2 túmulos de Maria. Em Éfeso tem um terceiro túmulo de Maria. Na verdade, em nenhum deles se afirma ou se acredita que esteja o corpo. De fato, não tem corpo, são só os túmulos. Está o túmulo da dormição, onde Maria teria morrido, em Jerusalém. Está o túmulo de Maria propriamente, que é um outro lugar que está perto do jardim de Getsemani, onde está o túmulo, mas de novo vazio. E está Éfeso, menos provável, mas está um outro túmulo também em Éfeso, também vazio. Nunca os cristãos acreditaram que o corpo de Maria estivesse em algum lugar da terra. Por isso, nem sequer cogitaram fazer falsificações. Muitas, na Idade Média, se faziam muitas falsificações das relíquias. Mas como esta foi uma verdade sempre acreditada por todos os cristãos, nem falsificações se produziram do corpo de Maria. Nós não temos vestígio de Maria, ela foi assunta ao céu. Alguns dizem assim: Padre, mas isso coloca Maria no mesmo nível que Jesus. Isso seria, ela foi ao céu, igual que Jesus, seria como uma heresia. Não, não é a mesma coisa. Jesus ascendeu ao céu, ou seja, ele sube por seu próprio poder. Maria foi assunta, ou seja, Deus levou Maria, ressuscitou e levou o corpo e a alma dela para o céu. Então, no primeiro caso, é pelo poder de Cristo. No segundo, é também pelo poder de Cristo. Não porque Maria tenha esse poder. Então, não os estão colocando no mesmo nível. Depois, uma quinta verdade é que Maria é a intercessora de todos os cristãos. Isto também é uma grande verdade e um grande motivo para ter amor a Nossa Senhora. Poucas passagens na Bíblia falam de Maria, mas um dos mais importantes é justo as bodas de Caná. E o que aconteceu nas bodas de Caná? Maria e também Jesus e os discípulos foram convidados a um banquete, a uma festa de casamento. Estando em meio da festa, acabou o vinho. Olha que tragédia, não? Imagina, naquela época só tinha vinho para celebrar, não? Então Maria disse a Jesus: não tem vinho, acabou o vinho. Aí Jesus responde a Maria: Maria, mãe, ainda não chegou. Não fala mãe, fala mulher. Mulher, ainda não chegou a minha hora. Mas Maria não faz caso e diz aos servos: fazei o que ele vos disser. Ou seja, a igreja sempre viu, aí então, vocês sabem o que aconteceu? Jesus convertiu um monte de jarras de água em vinho e do melhor vinho. Mas este foi o primeiro milagre de Jesus. É muito forte que Maria intervenha na vontade de Deus, no início da sua missão, peça para ele fazer não um milagre a mais entre tantos para ajudar este coitado casal. Não. É o primeiro milagre. Maria, em certo sentido, é com uma capacidade de interceder diante de seu filho incrível, até o ponto de revelar para ele que devia já começar a sua missão apostólica, seu ministério. Então, nós sempre vemos isso como um poder especial de Jesus diante de Maria. Antigamente, nos reinos davídicos, por exemplo, o rei sentava no trono e do lado, junto do rei, sentava a sua mãe. Para quê? Para interceder pelo povo. Então, nós vemos Maria como a nova rainha que está junto de seu filho, o novo rei de Israel, o novo rei do universo, intercedendo por seus filhos, intercedendo por seu povo, que somos nós. Então, Maria, claro, ela tem um poder de intercessão muito grande. Por quê? Porque ela, pelo amor de Deus, é a favorita de Jesus. Como assim, Padre? Lógico, se Maria é a mãe de Jesus, Jesus se formou no seio dela, Jesus cresceu com Maria desde que era uma criança, Maria formou Jesus, ela acompanhou Jesus durante todo o seu ministério, ela esteve ao pé da cruz até que Jesus morreu, ela reuniu os apóstolos em Pentecostes, ela acompanhou a igreja, ela é a discípula predileta de Jesus.
e a discípula mais perfeita. Por isso, todo o que todo o que Maria pede a Jesus, ela alcança, porque ela é muito especial para o próprio Jesus. Algumas pessoas dizem, Padre, mas a gente não precisa de Maria para alcançar as graças de Deus. Deus é misericordioso, Ele nos dá sua graça. Então, é verdade, em estricto rigor a gente não precisaria, mas você se sente seguro com sua santidade para apresentar-se diante de Deus? Eu não sei você, eu não. Então, seria muito bom se Maria, a mãe de Jesus, que é a minha mãe também, intercede por mim. Do mesmo jeito como a mãe, por exemplo, de Jacó, intercediu diante de Jacó para que recebesse a bênção. Nós também temos uma mãe no céu que intercede por nós, e isso é muito bom. Não tem que ser desse jeito, mas Deus deu a Maria esse privilégio e Maria faz com muito carinho. Também nós podemos rezar por outras pessoas. Maria não é a única que intercede. Se você reza por um amigo seu que está doente, você está orando e está intercedendo por ele. E isso é válido diante de Deus. Se nós podemos fazer isso, por que Maria não faria também? E, claro, considerando que a intercessão dela é muito mais poderosa. Pois bem, Maria é a intercessora de todos os cristãos. Sexto, Maria é o caminho seguro para a salvação, o caminho seguro para o céu. Não existe um caminho mais seguro para chegar a Deus, para chegar ao céu, que através de Maria. Aí, os protestantes rapidamente dizem assim, Padre, isso é uma heresia. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Jesus é o caminho, não Maria. Então, é verdade, Jesus é o caminho que vai para o Pai. Jesus fala assim, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, através de Jesus nós chegamos ao Pai. Mas através de Maria nós chegamos a Jesus. Na verdade, existem muitos caminhos para chegar a Jesus e Jesus nos leva até o Pai. O caminho mais seguro é Maria. Mas também você pode ser um caminho para um amigo seu. Imagina que um amigo seu não pratica a religião, não acredita em Deus, daí você conversa com ele e o vai convencendo de que a fé é verdadeira, que a igreja é verdadeira. E então um dia diz assim, eu quero ir à igreja. E você se oferece até para levar ele fisicamente à igreja. Então, quem foi o caminho dessa pessoa para chegar a Jesus? Você. Então Maria faz a mesma coisa. Ela nos leva até Jesus, porque Jesus é a porta que nos leva também ao Pai. É o caminho que nos leva também ao Pai. Então, este também não é um privilégio exclusivo de Maria. Todos nós podemos fazer isso. Jesus mesmo, sabe, Ele nos salvou através de sua morte e ressurreição, e depois o que Ele fez? Ele entregou a salvação diretamente a todos os homens. Não. Ele não fez isso. Ele enviou seus discípulos, ele enviou a igreja e de um jeito especial, Maria também é uma discípula de Jesus, mãe da igreja, que leva todos os cristãos até ele. Jesus quer que os cristãos, os seres humanos, todos da história e do mundo, cheguem até ele por meio de outras pessoas, através da igreja, através dos padres, através das freiras, através de tantas pessoas. Pois bem, também, e de um modo especialíssimo, através de Maria. Isto, como digo, está na Bíblia. Isto é assim na igreja, em toda a história da igreja. Então, Maria é o caminho mais direto. Maria não poderia ser o caminho que nos leva a Deus se antes Jesus não fosse o caminho. Maria não poderia aproximar-nos à salvação de Cristo se Cristo não nos tivesse salvado. Todo o que tem Maria, como todo o que tem a igreja, vem de Jesus. Nós não queremos negar isso. Só que reconhecemos que Jesus também partilhou essa missão de ser caminho com muitas pessoas. Ele não é o único caminho. E finalmente, termino com isto, Maria é a mediadora de todas as graças. Isto se explica de um jeito muito simples. Maria é a mãe de Jesus,
Por meio de Jesus nos chegaram todas as graças da salvação. Pois bem, por meio de Maria também nos chegam todas as graças. É uma consequência de ela ser a mãe de Jesus. Também isto, alguns dizem assim, não, Deus nos dá diretamente sua graça através de seu Espírito Santo, como diz São Paulo na carta aos Romanos, que foi derramado em nossos corações. Sim, isso é verdade. Mas isto também não é uma exclusividade de Deus. Ele quis compartilhar isso conosco, com toda a igreja e com Maria de um jeito especial. De fato, tudo na criação, sabe, recebimos de Deus, mas muitas vezes por mediações. Ou seja, por exemplo, os frutos da terra los recebimos por meio das árvores. A sabedoria a recebemos por meio dos professores. O alimento que compramos todo dia, nós recebemos por meio do trabalho. Assim também a graça de Deus a recebemos por meio de Maria. Está vendo? Deus nos dá muitas coisas, mas não precisa Ele dar-lo todo pessoalmente. Alguém poderia insistir, sim, mas Padre, Deus pode dar-los diretamente. Sim, Ele pode, lógico, mas Ele não quis isso. Ele escolheu Maria, Ele escolheu a igreja e Ele entregou toda a riqueza, a salvação a Maria e a sua igreja. É isso que nós acreditamos, porque é isso que nós vemos na Bíblia, na tradição da igreja, em toda a história da igreja. Não apenas Jesus encomendou Maria a João, seu discípulo, também encomendou a Maria toda a sua igreja. Quando Jesus estava na cruz, Ele disse a Maria, mulher, eis aí teu filho. O que significa isso? Ele nos está dando a Maria agora como nossa mãe, como aquela que vai cuidar e vai interceder por nós no céu durante toda a história da humanidade. Então, queridos irmãos, é por isso que Maria é tão especial para nós. Maria foi escolhida, é a favorita de Deus. Ela foi escolhida para ocupar um lugar muito especial na história da salvação. Ela é filha do Pai, esposa do Espírito Santo e mãe do Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade que se encarnou em ela. A igreja não é só um sistema de crenças. A igreja, lógico que tem crenças envolvidas. A igreja não é apenas uma instituição, lógico que também é uma instituição humana, mas a igreja é sobretudo uma família. Por quê? Porque nós temos um Pai, que é um Pai comum lá no reino dos céus. Nós todos somos irmãos, irmãos com Jesus, que é o nosso irmão, mas também irmãos entre nós. Por que seria estranho que Deus também quisesse e escolhesse a Maria como a nossa mãe, quando ela foi a mãe de Jesus, do próprio Deus? Então, Maria é a nossa mãe, é a mãe da igreja, é a mãe do universo inteiro, porque assim Deus quis. Deus colocou nas mãos de Maria o tesouro mais valioso que ele tinha, a salvação da humanidade e seu próprio Filho. Imagina a responsabilidade, imagina a confiança que Deus tinha para depositar isso em mãos de Maria. Então, também nós podemos colocar em mãos de Maria todo o que nós precisemos. Você tem um filho que está indo por maus caminhos, coloque nas mãos de Maria. Você tem uma empresa que não termina de decolar, coloque nas mãos de Maria. Você está passando por um problema de saúde, coloque essa saúde em mãos de Maria. Você está passando por um problema matrimonial, coloque seu casamento nas mãos de Maria. Todo o que nós colocamos nas mãos de Maria não pode se perder, porque Maria é a cheia de graça, é a maior intercessora diante de Deus e ela é o caminho que nos leva com segurança até Deus. Que a devoção e o amor a Maria estejam sempre presentes em nossas vidas, porque esse, insisto, será nosso jeito mais seguro, nosso caminho mais seguro para um dia também nós chegar ao reino dos céus. Que Deus les abençoe.